que é eterno. Eu deveria ter conseguido comprar essa graça antes. Ah não, seu Geraldo. A graça, a eternidade, não é algo a ser conquistado. O Senhor precisa aprender a receber Jesus Cristo em seu coração e de graça. Então, menina, se é assim, eu quero, após longos anos de esforço, de trabalho duro, finalmente experimentar a verdadeira vida. E o Senhor pode, hoje, aqui e agora. As gaivotas. Olha a graça, quem vai querer a graça, aproveita que é de graça. Na verdade, sempre foi e sempre será de graça. Afinal, é a graça. O pôr do sol. Ah não, senhor. Na verdade, o pôr do sol só será daqui a 40 minutos. Boa tarde, menina. Desculpa. Boa tarde, senhor. Como o senhor se chama? Geraldo, e você? Emily. Bom, eu gostaria de saber se o senhor... Não, Emily, não estou interessado em biscoito. Mas, obrigado por oferecer. Ah, não, seu Geraldo. É outra coisa. Outra coisa? É balas? Não. Paçoquinha? Não. Ah, Brawley? Não, seu Geraldo. Na verdade, é algo um pouco mais consistente. Olha, eu não quero te desanimar, menina, mas neste ponto da minha vida, eu poderia conseguir comprar o que eu quisesse. Mas simplesmente eu não quero mais nada. Estou satisfeito. Ah, o senhor é um homem rico, então. Podemos usar essa palavra, rico, para descrever toda a minha fortuna. E eu aposto que o senhor trabalhou uma vida inteira para conquistar tudo isso. Haha, menina, você está certíssima. Foram décadas de trabalho árduo para conseguir o que eu tenho hoje. E ó, dica de um velho que já viveu bastante. Se você quer ter algo neste mundo, você vai ter que se esforçar para isso. E se eu te dissesse, seu Geraldo, que existe um outro mundo? Um lugar bem diferente deste aqui. Bem, outro mundo? Isso representa apenas mais coisas a serem conquistadas. Seu Geraldo, o senhor é um homem rico. Sim, rico. E de uma carreira exemplar. Sim, uma carreira exemplar. E que pode proporcionar uma ótima vida à sua família, certo? Sim. Podemos se dizer que sim. Até quando minha esposa, Georgia, esteve aqui, podemos dizer que foi uma boa vida. Bem, para entrar nesse mundo, precisamos de um ticket, um ingresso bem específico. E o que seria esse ticket? Talvez eu até já tenha comprado. A graça. Graça? Sim. E como o senhor mesmo já disse, é um homem rico e pode proporcionar uma ótima vida à sua família, esposa. Sim, verdade. Seu Geraldo, esse ingresso é algo que o senhor pode adquirir de graça. E que o senhor adquiriria a eternidade. Eternidade? Sim. Você quer dizer então vida após a morte? Estou dizendo vida em cima de vida. Vida em abundância. Vida plena. Não há mais morte para as pessoas que estão na graça. Então você quer dizer que um velho como eu não morreria? Eu estou dizendo mais que isso, seu Geraldo. Estou dizendo que o senhor passaria a eternidade ao lado daquele que nunca te deixaria sozinho. Aquele? Mas aquele quem, menina? Jesus. Jesus. Sabe, minha esposa vivia falando sobre ele, mas eu sempre tive muito ocupado em conquistar as coisas que este mundo pode oferecer. Mas sabe, menina, você acaba de reacender uma esperança em meu coração. Essa mesma esperança mora aqui, no meu coração. Porque sabe, se eu tenho tudo que eu pude conquistar nessa vida, eu conquistei. Mas se tudo que eu tenho vai passar... No caminho de Damasco, Saulo descobriu que a graça era mais que uma doutrina, era uma pessoa amável. A graça não é a quadrangular, irmão.
E ela não é da Assembleia, nem da Presbiteriana. E às vezes nós ficamos igual crianças inocentes. A minha igreja é melhor, a minha igreja é melhor. Não, irmão, meu Deus é o maior. Uma infantilidade sem fim, igual o povo da igreja de Corinto. Eu sou de Paulo, o outro sou de Apolo. Até chegar um crente e falar, eu sou de Jesus. Seus coitados. Fala para esse irmão, nós somos de Jesus. Não sei, quem é de Jesus, por favor, fala com mais alegria. Quem é de Jesus, diga amém, irmão. Amém. Irmão, a graça não é uma doutrina, embora ela pode ser explicada. Mesmo que explicada, você pode até compreender algum conceito, mas se você não experimentar da pessoa de Cristo, nunca entenderá o que é viver pela graça. É saber que o lugar que você merecia, você não está, e o lugar que você não merecia, você está, que é na presença de Deus aqui hoje. Onde encontrar a graça? A graça nos alcança em meio às dúvidas, pois ninguém pode explicar a graça. Ela será revelada ou ela se revela. Porque, irmão, sejamos honestos, Paulo não tinha condição nenhuma de entender a graça de Deus, mas ele foi aceitando aquele processo onde Deus o encontra e fala com ele: por que você está me perseguindo? Por que você tem esse ódio? Sabe, irmãos, Deus não veio aqui fingir que está aqui e não viu nada. Ele foi logo na ferida. Que raiva é essa, rapaz? Deus queria tratar os sentimentos rancorosos do coração de Paulo. Eu não sei qual é o sentimento que Deus vai tratar no seu coração hoje, mas essa graça vai se revelar a você nesse lugar. Porque a graça não se explica, ela se revela. A graça não é um conceito, ela é uma pessoa. Onde encontrar essa graça? Tem gente que pensa assim: pastor, eu só vou viver os milagres. Um dia que eu entender, irmão, não vamos, que milagre não se explica, milagre se vive. O homem não tem a capacidade de querer a Deus, a não ser que Deus o queira primeiro. E a Bíblia diz o quê? Que não foste vós que me escolhestes, mas eu. Você está nesse culto porque Deus moveu o seu coração para estar aqui nesse culto hoje. Você serve a Deus porque Deus colocou no seu coração o desejo de servir a Deus. Tem alguém entendendo? Diga amém. Amém. Irmãos, a gente que estudou um pouco algumas coisas, a gente entende isso na academia teológica como graça preveniente, que o sentimento de buscar Deus não nasce em você. E a prova disso é o Adão. Quando Adão pecou, o que ele fez? Fugiu. Quem buscou o Adão? Foi o Adão que buscou Deus ou Deus que buscou Adão, irmão? Deus. Então pronto. E nós, por que só usou Adão, pastor? Porque todo assunto duvidoso na Bíblia nós usamos uma regra teológica para avaliar, chamada lei da primeira menção. Onde foi citado isso primeiro na Bíblia, tem a tendência a ser citado dessa forma. Isso norteia esse assunto na palavra de Deus. Então não foi você que, porque você é bonzinho, porque você é lindinho, quis vir. A graça te buscou, a graça te atraiu, a graça te trouxe, a graça vai cuidar, a graça vai te conduzir. Porque o homem não pode entender as coisas de Deus a não ser que do alto lhe seja entregue. A Bíblia diz que é o Espírito da verdade que nos guia. Então esse Espírito da verdade vai te guiar a essa verdade poderosa, que é a graça que salva. Enquanto você achar que você merece alguma coisa, você não receberá. Tem alguém entendendo? Amém. Segunda pergunta: qual foi a graça deste encontro entre Paulo e Jesus? Que graça que teve nesse encontro, pastor? Paulo cria em Deus, irmão? Cria em Jesus? Paulo tinha que matar os crentes. Por isso Paulo se preocupa em dizer: olha, fique com a graça gravada em vossos corações, porque só um homem transformado pela graça pode superar as acusações. Todas as vezes que o inimigo bater em nós, precisamos lembrá-los que é pela graça que nós estamos aqui. Então ele enfatiza, ele deixa essa palavra mais nítida para nós: a graça. Essa graça que está aqui nessa noite, amém, irmãos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E com todo carinho aos demais que acreditam em tantas outras coisas, mas, irmão, a graça, ela só vem por uma pessoa. E Ele está aqui nessa noite. Nosso Deus é Deus presente. E embora nós gostamos do texto que a Bíblia diz que Ele é presente na hora da tribulação, irmão, mas Ele é presente em todo o tempo. Tem uma história bonita que as pessoas compravam o quadro, colocavam na parede, aquela história lá da, como é que é? Pegadas na areia. Bonito, né? Aquele texto que fala que a pessoa só via duas pegadas na areia na hora da dor, depois ele entendeu que era Deus carregando ele no colo. E a gente, como é emocional, lê aquilo e chora. Oh
meu Deus. Só que isso, irmãos, não é uma verdade completa, porque não podemos carregar uma ideia que Deus só me carrega ou só está comigo quando eu estou em crise. Irmão, a graça está em todos os dias. A graça me ajuda quando eu estou em crise, e quando eu estou vencendo, foi a graça que me fez vencedor. Então eu não posso carregar uma ideia de um Deus que só me ajuda. Eu tenho que carregar uma ideia de um Deus que está comigo, como Jesus disse: e estarei convosco todos os dias. Ele está no domingo, na segunda, na terça, Ele está agora nesse lugar, vai estar amanhã com você. Ele vai abençoar a sua semana. E eu quero que você grave isso no seu coração. Não tenha a ideia de um Deus que é alguém que só aparece quando eu estou em crise. Ele é um Deus presente o tempo todo. Amém. Entendido? Graça. E eu quero ministrar, hoje eu não vou dar o tema primeiro, eu vou deixar o tema lá no final. Mas eu quero fazer 3 perguntas para a igreja e pregar em cima das 3 perguntas, dando aqui o coração da igreja para quem ele tanto ensinou na sua vida. Paulo se preocupava muito com a igreja, se preocupava tanto, irmãos, que mesmo preso, em vez dele pedir ajuda à igreja, ele que ajudava a igreja. Porque enquanto estava preso, ele escrevia cartas e mandava para a igreja. E não era cartas de socorro, socorro. Não, era cartas edificando a igreja. Porque a verdade, irmãos, que um homem livre em Cristo, nem algemas podem prender a sua alma. Você é livre em Jesus. Fala para esse irmão que está do seu lado: você é livre em Cristo Jesus. Irmão, você não está entendendo, você é livre em Cristo Jesus. E uma vez livre, mesmo preso, ele pregava, ajudava, edificava, exortava, aumentava a fé dos irmãos. Paulo se preocupava com a igreja, embora estando em prisões. E as últimas palavras de um homem precisam ser observadas com atenção. E principalmente as últimas palavras de homens tão importantes, um deles como o apóstolo Paulo, que escreveu essa palavra: que a graça, ou a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês todos. Paulo era um homem que entendia a profundidade da graça recebida, e não apenas da graça revelada. Tem alguém entendendo, pastor? Diga amém, irmãos. Amém. Não só da graça compreendida, mas da graça vivida na sua própria alma. Porque é uma graça que às vezes nós entendemos aqui na igreja, mas nós não conseguimos desfrutar dela no nosso dia a dia. E ele, sabendo a importância da graça, ele se preocupa: olha, de tantas coisas que eu estou dizendo para vocês, não se esqueça que a graça de Jesus está com vocês. Irmãos, Jesus, ele é tido na Bíblia por muitas formas, mas uma delas interessante é que ele é tratado como um advogado. Advogado, naturalmente, ele é alguém que está instituído para a nossa defesa, para que nos defenda. E o nosso inimigo, o nosso adversário, ele é tratado como um acusador. Satanás tem vários nomes na Bíblia: diabo, capeta, serpente, dragão. Está tudo na Bíblia esses, viu, irmão? Acusador é um desses nomes. Falou o bicho que tem nome, hein? Deus é mais. Fala para esse irmão: cuidado. O bicho pega com a rapaz do Aurélio todinho para ele, né, irmão? Mas a verdade é que eu falo dessa parte do acusador, porque se tem uma das coisas